Queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria estou aqui para juntos estudarmos a revista do quarto trimestre de 2023. Neste trimestre estamos tratando o tema sobre a terceira epístola de João, que nos diz, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor, e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nosso querido comentarista deste trimestre é o pastor Alex de Melo Cardoso, que é pastor presidente das Assembleias de Deus do Brás, no Parque Esplanada, lá em Budas Artes, essa igreja maravilhosa, a quem eu aproveito e mando um abraço. Ele é mestre em teologia pelo Centro Universitário FATECamp, jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil e da Associação Paulista de Imprensa, também é escritor premiado, conferencista internacional e autor de mais de 15 livros e obras que têm circulado e edificado muitas vidas. Lembrando a vocês que também temos à disposição os vídeos do Foco na Lição, que são publicados toda segunda-feira em nosso canal no YouTube. Acesse lá a Editora Betel e também, através desse subsídio, você terá a possibilidade de ampliar o conhecimento e a visão panorâmica sobre aquilo que é a proposta da Editora Betel para com esta lição. Para o melhor aproveitamento, lembre-se, não se esqueça de orar, de ler a Bíblia Sagrada, estudá-la, ser fiel aos textos e cumprir com excelência os objetivos propostos. Leia também a revista, o livro de apoio, busque as informações adicionais que você conseguir filtrar e também absorver para passar a todos os seus alunos. Mas principalmente, não se esqueça, peça ao Espírito Santo para fazer a diferença na sua aula. Antes de iniciarmos a nossa lição, eu faço aqui um pedido muito carinhoso, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e fique por dentro de tudo de primeira mão que a Editora Betel está fornecendo. Hoje nós falaremos da lição de número 6, que vai ser ministrada no dia 5 de novembro de 2023, cujo tema trata: o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. O texto áureo, utilizamos como este texto áureo 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4, que nos diz: "E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória." Na verdade aplicada, nós utilizamos no texto: para ser um bom discípulo de Cristo, precisamos mais que qualquer atributo ser escolhido e abençoado por Deus. Eu quero aqui lembrá-los que o objetivo desta lição de hoje é expor princípios do discipulado, também ensinar sobre o compromisso do discípulo e mostrar os critérios validados por Deus. Utilizamos como texto de referência para esta lição 1 Samuel, capítulo 16, versículos de número 5 ao 7. Você pode juntamente conferir na Bíblia do culto. Para darmos início, vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de descobrirmos qual é os critérios e aquilo que o Senhor valida como servos autênticos de ti. Nesse instante, nós oramos para que possamos se sujeitar ao nosso bom Mestre, o nosso Supremo Senhor, de forma exemplar, sem que nosso conceito, Senhor, ou nossa forma de viver, sobressaia a exigência que o Senhor tem para conosco. Que o seu amor seja derramado sobre cada coração e juntos nós provaremos aquilo que o Senhor tem de melhor para conosco e para com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém.
Queridos irmãos, engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discípulo estão reduzidos à capacidade, habilidade, ou à sua inteligência, ou até mesmo à força. Nós se lembramos aqui de Samuel, quando se enganou em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele, através das suas bênçãos e por ser escolhido. É necessário criar esse critério de Deus. Para falarmos sobre o primeiro tópico, a escolha de Deus, está ao meu lado direito o pastor Marcos Santana, que é professor, pastor e vai nos dar o respaldo. Samuel, pastor, foi chamado por Deus para uma importante missão. Ele tinha a missão e a responsabilidade de ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo do rei, por um rei. Ele tinha outras nações como referência e isso acabou desagradando e desapontando muito a Deus. Vamos falar sobre, então, esse tema importantíssimo. Pastor Marcos Santana, por favor. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, aos nossos irmãos. Neste início de estudo da Palavra de Deus, eu destaco o texto da introdução da nossa lição. Destaco especialmente estes termos que nós encontramos: capacidade, habilidade, inteligência e força. Irmãos, não substituem a submissão à vontade do Senhor e a bênção do Senhor. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la, a versão na linguagem de hoje. Contextualizando, eu destaco aqui a bênção da direção, a bênção do comando, a bênção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faz a diferença na vida do discípulo de Cristo em todos os aspectos da sua vida. O tópico 1 trata sobre a escolha de Deus. O texto introdutório deste tópico que nós encontramos na revista é o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 e 20. Para facilitar, nós encontramos nesses versículos algumas expressões fortes. Por exemplo, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Haverá sobre nós um rei. E terceiro, seremos como todas as outras nações. Então, vemos aqui rejeição, decisão e motivação equivocada no contexto da escolha do primeiro rei para Israel. O nosso tópico 1, nos respectivos subtópicos, nós vamos abordar cuidado com a aparência, alinhamento com o coração de Deus e o chamado de Deus. Subtópico 1.1, cuidado com a aparência. O texto da nossa lição apresenta a impaciência do povo quanto a ter um rei. Nós podemos, então, dizer que, como discípulos de Cristo, precisamos estar atentos aos nossos momentos de impaciência, porque a impaciência ela pode conduzir-nos à precipitação, como aconteceu nesse texto que estamos estudando. E uma expressão que salta aos olhos é essa questão da aparência. Eu estava vendo no dicionário 2 termos
referentes à aparência, configuração exterior e aquilo que percebemos. Notemos que o texto bíblico ressalta que Saul, ele sobressaía a todo o povo. Irmãos, vários textos bíblicos nos advertem para não considerarmos apenas a aparência. Isaías, capítulo 53, versículo 2, se referindo ao servo do Senhor, um texto messiânico, diz: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, Paulo estava alertando a igreja de Corinto sobre obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Portanto, a grande lição desse primeiro subtópico é: estejamos atentos para não sermos enganados, conduzidos, baseados na aparência, principalmente em nosso tempo. Somos uma sociedade que já foi identificada como sociedade espetáculo. Pessoas que se dizem ser discípulas de Cristo estão sempre à procura de uma novidade, de uma luz, de uma imagem, de um som. Ou seja, não estão tão preocupadas com o conteúdo, mas com a aparência. Cuidado! Subtópico 1.2. Alinhamento com o coração de Deus. Já vimos que o povo, ele buscou ter um rei para ser como as outras nações. Nós já vimos que houve precipitação. Quando Saul, ele agiu precipitadamente ao oferecer holocausto, disse Samuel: não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Portanto, a precipitação, ela pode conduzir-nos a agir fora da direção de Deus, como aconteceu com Saul. Irmãos, quando Samuel diz que Deus, ele tem para si um homem segundo o seu coração, é como se Deus estivesse dizendo: agora eu vou fazer a minha própria escolha, de acordo com a vontade de Deus e os propósitos de Deus, que Deus estaria escolhendo um homem para ser rei de Israel, e não de acordo com a vontade e o propósito dos israelitas. Um outro texto que também podemos usar nesse momento é o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, quando Deus está falando que a partir dali estaria rejeitando a casa de Eli e que iria levantar um sacerdote que faria conforme a sua vontade. Os critérios agora são outros, não serão critérios baseados na aparência. O momento agora é outro. É interessante quando estudamos sobre o significado de alinhado, endireitado, disposto, organizado. Assim deve ser o coração do discípulo de Cristo. Paulo, pregando na sinagoga, ele reforça estes aspectos da vontade e do propósito de Deus na escolha de Davi, visando a vinda do Messias. Atos, capítulo 13, versículos 22 e 23. Homem segundo o meu coração, ele fará tudo que for da minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus,
para Salvador de Israel. Nós vemos assim a forte conexão que existe entre coração de Deus, vontade de Deus e a vinda de Jesus como Messias. E por último, subtópico 1.3, o chamado de Deus. A título de contribuição, na exposição desse rico tema que nós encontramos no 1.3, eu apresento 3 aspectos. É a fonte do chamado, a reação de quem é chamado e os propósitos da chamada. Então, fonte, reação e propósitos. E um texto que auxilia nessa reflexão é Marcos, capítulo 3, versículos 3 a 19. Lá nós vemos que a fonte do chamado é o próprio Senhor, porque o texto diz que Jesus chamou para si os que ele quis. A fonte é Jesus, é a vontade de Deus, é o coração de Deus. Reação, o texto de Marcos diz, os chamados vieram a ele. Lembrando, irmãos, que nesse grupo que atendeu a esse primeiro chamado estava Judas Iscariotes, entre os que foram atender ao chamado. E por último, propósitos, porque Marcos diz que ele os chamou para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Para tanto, eles foram também capacitados, é o que mostra o versículo 15. Então nós identificamos aqui relacionamento e serviço. Vide o discernimento de Davi, no Salmo 51, versos 10 a 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Até aqui, Davi está focando restauração do relacionamento com Deus. E aí o verso 13 diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Portanto, não podemos dissociar relacionamento com Deus de serviço para Deus. Que o Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos esclareça, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, que nos deu aqui uma aula e uma referência sobre nenhum ministério bem-sucedido está relacionado a critérios pessoais. Ele passa obrigatoriamente pela escolha de Deus. Por isso, todos nós, discípulos de Cristo, devemos estar alinhados ao coração do Senhor. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Vamos ao princípio do chamado. E aqui, pastor William Barros, do meu lado esquerdo, vai comentar sobre isso. Pastor, não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito. Vamos falar sobre isso. Pastor William Barros, por favor. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de convidá-los todos para esse final de semana, quem é aqui do Rio de Janeiro. Nós estaremos neste final de semana no projeto Renovarte, na linda igreja, grande igreja, em São João do Meriti, do querido pastor Antônio. Nós estaremos ministrando lá os cultos a partir das 18 horas. Você é nosso convidado para estar com a gente lá. Meus queridos irmãos, o meu tópico 2 é um tópico muito prático. E é um tópico que vai trazer para nós lições muito verdadeiras e práticas para serem aplicadas na nossa vida e na nossa experiência cristã. Nós vamos falar sobre o princípio do chamado. Quando a gente fala sobre o princípio do chamado, na introdução, o nosso autor vai destacar 2 coisas que eu trago aqui, que são muito importantes. A primeira, a questão do perigo de fazer as coisas de qualquer maneira. E a segunda, em relação a se tornar um mau obreiro. Ou seja, fazer de forma relapsa, negligente aquilo que se propõe a fazer. Dentro da primeira questão, de se fazer as coisas de qualquer maneira, eu trago um exemplo aqui. Aos pais que me assistem aqui agora, quem aqui já em algum momento não chamou a atenção de um filho, depois de ter lhe dado uma tarefa para fazer, e você percebeu que seu filho não fez como deveria ter feito, fez de forma relapsa, ou de qualquer maneira, e você depois o corrigiu dizendo o seguinte, olha, vai fazer, faz bem feito.
Se você fizer as coisas na vida dessa forma no futuro, você não vai parar emprego. Você vai estragar as coisas, você vai ter prejuízo, vai trazer problemas para os outros. E você, olha, estou te educando para você ser feliz. Quem aqui já não teve esse tipo de diálogo com o filho? Quando lhe ensinou a fazer as coisas de forma com excelência, fazer bem feito. Quem aqui já não teve esse tipo de diálogo com o filho? Lhe admoestando, lhe ensinando. Irmãos, se na vida você prepara um filho para ter sucesso e ensina ele que deve fazer as coisas com excelência, o que se espera das pessoas quando fazem alguma coisa para Deus? Se espera que se faça com o coração. Se espera que a pessoa faça o seu melhor, sabe? Se espera que a pessoa faça com excelência aquilo que é para Deus. Veja que Jesus vai dizer uma frase muito interessante nos evangelhos. Eu vou pedir ao Alex para colocar aqui o texto. Ele vai dizer o seguinte: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros ou trabalhadores. Essa palavra no original, no grego, para ceifeiros, sabe o que significa em português? Artesão perito. Ou seja, Jesus está dizendo, pede para Deus mandar os melhores. Pede para Deus mandar quem sabe fazer, de verdade, quem faz bem. É isso que Jesus falou para os discípulos. Ou seja, não pede para Deus mandar amador, não. Pede para Deus mandar os melhores, os especialistas, aquele que faz bem feito. Olha só. Ou seja, Deus espera que você e eu possamos nos aprimorar, possamos crescer, possamos amadurecer e possamos servi-lo com excelência. Essa é a ideia que deve nortear a aula de hoje. Com relação a isso, o nosso autor aqui vai admoestar com relação ao perigo de se tornar um mau obreiro. Ou seja, irmãos, aquele que faz as coisas de forma relapsa, sabe? Faz de forma, sabe, relaxada, não pode ser encarado como um bom obreiro. É um mau obreiro. E isso é uma coisa que a gente deve levar para todas as esferas da vida. Se é uma coisa que você deve guardar nessa introdução aqui, é a seguinte: irmão, se propôs a fazer alguma coisa, faz o melhor. Se propôs a fazer alguma coisa, não era nem para estar aqui, não estou só ajudando. Não, irmão, se é para fazer, faz bem feito. Faz o melhor. Não faz de qualquer maneira, não. Seja em qualquer coisa na sua vida, seja no teu emprego, na tua profissão, seja em casa, sabe, seja na igreja, vai fazer, faz bem feito, faz o melhor. Aprende isso, porque esse é um princípio divino para a nossa vida. Tendo dito essa parte, o nosso tópico 2.1 vai nos mostrar a necessidade de, a partir dessa ideia, desse princípio, que nós devemos primeiro honrar a Deus. Vejam que a honra é um negócio tão tremendo que honra é uma coisa que não se cobra. Se você cobrar de alguém, já não é honra. Honra só existe se for voluntariamente, espontaneamente partir daquele que deseja honrar. E nesse ponto, nós devemos honrar a Deus e entender que honrar a Deus deve ser o estilo de vida do cristão. O que significa isso? Significa que tudo que nós temos, tudo que produzimos, tudo que fazemos deve primeiro glorificar a Deus. Deve servir para a glória de Deus. Ou seja, a escolha da profissão deve ser motivo para glorificar a Deus. Senhor, em que profissão? Essa é a pergunta que qualquer jovem deve se fazer quando pensa numa profissão. Em que área? Que área da vida eu vou glorificar o teu nome? Em que campo profissional a minha profissão servirá para glorificar a ti? Sabe, irmãos, glorificar a Deus. Glorificar a Deus com aquilo que faz. Na igreja, eu vou liderar esse departamento aqui? Não, eu vou limpar esse banco, eu vou lavar o banheiro, vou fazer essa coxinha, eu vou pregar, eu vou reger o grupo, eu vou tocar no instrumento. Tudo deve ser feito para glorificar a Deus. E esse é um ponto que deve chamar a nossa atenção e fazer com que a gente se faça a pergunta mais importante em cima disso, que é o quê? O que eu faço? Eu estou fazendo para glorificar a Deus? Eu honro a Deus com isto que está diante de mim? O que eu estou produzindo é para glorificar a Jesus ou eu faço para mim? E uma coisa é certa, se você está fazendo, porque Deus conhece o que está no coração do homem. Se você faz
para glorificar, para a sua glória, se você faz para você, a recompensa já está ali. Agora, se você faz para a glória de Deus, aí, irmão, aí mudou tudo. Quando você faz as coisas para a glória de Deus, o problema agora é de Deus, a luta agora é de Deus. Quem luta contra você está lutando contra Deus. Se você está no centro da vontade dele, fazendo a vontade dele, agora o problema é dele. Então, eu te convido na aula de hoje a mudar o seu estilo de vida. Faça as coisas glorificando a Deus. Por que o dízimo e as ofertas são importantes? Por exemplo, quando você dizima, você está glorificando a Deus com o seu dinheiro. Você está dizendo, Senhor, Tu és o Deus, o Senhor sobre o meu dinheiro. Quando você oferta, você está dizendo, Senhor, eu uso esse dinheiro para glorificar o Teu nome. Sabe, quando você usa seu tempo para priorizar diariamente um espaço para orar e ler a Bíblia, você está dizendo, Senhor, quem me deu esse tempo foi Ti. E eu não posso simplesmente pegar esse tempo, passar 24 horas e não dedicar um momento para Te agradecer, Te glorificar, Te enaltecer, para não conhecer a Tua vontade para a minha vida. Quando você vai à igreja, você está fazendo o quê? Eu estou indo lá para glorificar a Deus. Eu não estou indo porque eu tenho um cargo, eu tenho uma função. Eu não estou indo porque hoje é o culto dos jovens, o culto das irmãs. Não, eu estou indo para glorificar o meu Deus, para adorar o meu Deus, para prestar um momento de honra ao Deus que eu sirvo. Então, cada atitude, cada comportamento, primeiro deve ser perguntado no fundo do coração. É para Deus? Eu estou fazendo para Deus? É para glorificar a Deus? O tópico 2.2 vai mostrar que na sequência de honrar a Deus, nós devemos honrar a igreja de Cristo. E esse é um ponto, é um aspecto da vida cristã que também chama muita atenção, porque Deus vê o porquê nós fazemos as coisas, eu já mostrei a vocês. E dentro disso, tem um exemplo na Bíblia que para mim é emblemático em relação a isso, que é o texto de 2 Samuel, no capítulo 7. Eu faço questão de ler para vocês aqui. A Bíblia vai mostrar Davi num momento de ápice, de exaltação no seu ministério, no seu reinado, e a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 1, sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã, o rei, vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha que coisa tremenda. O que Davi está dizendo para Deus? Veja, quantos políticos marcam ou procuram marcar a sua trajetória, o seu governo, com obras, com coisas que possam ficar na memória das pessoas com relação àquilo que ela produziu. Você pega a história do Império Romano, você vê, por exemplo, Israel, o porto de Cesareia Marítima. Foi um majestoso porto que os Herodes fizeram naquele local. Você pega, por exemplo, no sul de Israel, em Massada, uma fortaleza majestosa no meio do deserto, de frente para o Mar Morto. Foi feita para quê? Marcar o governo daquele líder. Agora, Davi não. No auge de Davi podia pensar, o que eu posso fazer agora para perpetuar o meu nome? O que eu posso fazer agora para impactar as pessoas com relação à minha liderança ou à minha administração? Não. Davi olha para o profeta Natã e diz, trocando em miúdos, o que ele está dizendo é o seguinte, o que eu posso fazer agora para honrar o meu Deus? O que eu posso fazer agora para honrar o meu Deus? Ele vira para o profeta e diz, eu estou morando no luxo, eu estou no palácio, e a arca do meu Deus está numa cortina. Sabe o que Davi está dizendo para Deus? Eu não aceito que a minha casa seja melhor que a casa do meu Deus. Eu não aceito que a minha casa seja melhor que a casa do meu Deus. Se fosse em tempos de hoje, Davi ia dizer, eu não aceito. A minha casa tem ar-condicionado e na casa do meu Deus não tem. Eu não aceito que a minha casa tenha coisas boas e na casa do meu Deus as crianças, por exemplo, estejam na salinha lá e não tenham a estrutura adequada. Não. Eu quero que as coisas do meu Deus sejam melhores que as minhas. Isso vai muito além daquele pensamento e visão mesquinhos. Eu já estou ofertando, eu estou dizimando, olha aí, cadê? O que está fazendo? Davi está preocupado
em agradar e honrar a Deus. E ele visa a casa de Deus para fazer isso. Oh, irmãos, Davi amava a casa de Deus, Davi amava a presença de Deus, e Davi não aceitava que as coisas dele fossem melhores que as coisas do seu Deus. Oh, irmãos, permita que a aula de hoje seja uma oportunidade de mudança. Permita que essa aula seja uma oportunidade de libertação de toda visão franciscana, de toda visão mesquinha, de toda visão que procura sempre denigrir, macular, manchar, falar mal, mas nunca procura glorificar e honrar a Deus, dizer, calma aí, é a casa do meu Deus. Aquele banco está sujo ali, calma aí, eu vou pegar um pano. Eu fui no banheiro, calma aí, irmão, como é que eu vou sujar e deixar de... Não, calma aí, eu vou pegar um pano aqui, por quê? É do meu Deus. É do meu Deus. Então, como é que está? Oh, irmão, olha ali, eu vou ajudar, o que eu posso fazer para ajudar? É do meu Deus. Esse é o sentimento, é isso que Deus espera de nós. E por fim, a aula de hoje vai na sequência mostrar que depois que honramos a Deus, depois que honramos a Igreja de Cristo, nós devemos honrar o próximo. O próximo. Irmãos, nesse aspecto, eu quero dizer uma coisa para você, muito importante. Você precisa identificar as pessoas que são chaves na sua vida. Pessoas que Deus coloca como autoridade sobre a sua vida. Você precisa identificar isso. Veja que Davi, quando chega para visitar os irmãos no campo de batalha, quando Golias desafiava Israel, o pai de Davi mandou Davi levar 10 peças de queijo para entregar ao capitão de 1000. O chefe do exército estava ali. Princípio de honra. Davi entra lá aplicando o princípio da honra. Você precisa identificar as pessoas que Deus constitui como autoridade sobre a sua vida. Sabe, uma coisa é você idolatrar pessoas, seguir cegamente pessoas. O que elas falam para você é Bíblia. Agora, outra coisa é você desonrar pessoas que Deus constitui como autoridade sobre a sua vida. Desrespeitar, tratar de forma leviana, de forma depreciativa. Sabe, irmãos, tratar mal, ou então com indiferença as pessoas que Deus constitui como autoridade sobre a sua vida. Irmão, a honra é uma chave na vida do crente. A honra é uma chave que abre portas. A honra traz honra. Vejam que um exemplo na Bíblia disso, que para mim é muito emblemático aqui, é o exemplo de Esther. Você pega os capítulos 5 e 6 de Esther, é incrível. Mardoqueu frustrou um plano para tentar tirar o rei do trono. Passou tempo e ninguém fez nada. Mardoqueu não recebeu dinheiro, presente, honra, nada aconteceu. Passou tempo. Aconteceu? O Amã decidiu matar o Mardoqueu. Vocês conhecem a passagem, não tenho tempo para esmiuçar aqui. O Amã estava com uma forca de 50 côvados, cerca de 20 metros de altura, para matar o Mardoqueu. O que vai acontecer? Tudo preparado para matar o Mardoqueu. O homem vai lá de madrugada no palácio com sangue nos olhos para pedir para matar o Mardoqueu. Mardoqueu está deitado lá no chão, do lado de fora do palácio, com um decreto para matar todos os judeus, já assinado pelo rei. E aí o que vai acontecer? Deus tirou o sono do rei. O escrivão vai lá. Naquele tempo não tinha TV por assinatura, né? não tinha YouTube para ver vídeos. O que ele fez? Usou o YouTube da época. Chamou o escrivão, está sem sono, pega um rolo lá e lê para mim. Irmão, você acha que só tinha um rolo? Tinham milhares de rolos, mas o escrivão foi lá e pegou o único rolo que estava o nome do Mardoqueu. Irmão, alguém vai dizer que foi sorte o que está acontecendo contigo, mas você sabe que é Deus. Quando ele pega o rolo e lê, o rei pergunta, calma aí, esse homem fez tudo por mim? Me livrou da morte? O que eu fiz por esse homem? Nada. Não fizeram nada por ele? Nada. E aí você conhece o desfecho da história. Deus vai honrar Mardoqueu, livrar ele da forca, e quem arruma uma forca, o Amã, vai morrer na forca, e Deus vai livrar o povo de Israel em Suzã. A lição para mim, para você é clara. Irmão, fique certo de que o tempo da honra vai chegar. Faça o teu melhor. Honre as pessoas que Deus constituiu na sua vida.
Honre a casa de Deus e, acima de tudo, honre a Deus. Permaneça firme e fiel, porque vai chegar o tempo de Deus te honrar. Agora você pode estar contando moeda. Agora as portas podem estar fechadas. Agora o vento pode estar soprando. Agora você pode estar vendo tudo dando errado e a injustiça prevalecendo. Mas vai chegar o tempo da honra na tua vida. Fica com essa palavra. Que Deus traga nessa aula bálsamo para o teu coração e que tempos de refrigério te alcancem no tempo de Deus, no kairós de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Querido pastor William Barros, muito obrigado. Ele ensinou que estar apto significa seguir princípios estabelecidos por Deus, como honrar, ter amor e obediência. Tudo vem de Deus. Vamos agora tratar sobre o tópico 3, onde abordaremos a conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumpre o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável para tudo que está sobre os seus cuidados e propriamente suas mãos possam ser desempenhados. Ele não mede esforços para fazer a obra de Deus. Por isso, alguns atributos se destacam de forma muito primordial. 3.1. Primeiro, adorar a Deus. Antes de aparecer em público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido, atrás das malhadas das ovelhas, que nem suas eram, era de seu pai. Enquanto cuidava dessas ovelhas, ele tinha ali desempenhando uma profunda comunhão com Deus. Isso nos faz refletir que mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, conforme João capítulo 4, versículo de número 23 e 24, que importa é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Davi nos mostra que ele faz isso por espontânea vontade e decisão. Esse contraste nós podemos avaliar com Diótrefes. Não poderia ser considerado ali um verdadeiro e autêntico adorador, porque faltavam alguns critérios atribuídos a um adorador que Deus recebe o louvor, que é o coração contrito e quebrantado, humildade. Essas atitudes egocêntricas de Diótrefes é o que rebaixava ele muito para desempenhar o que era primordial para um bom e excelente servo de Deus. Quem busca glória para si rouba a glória de Deus e muitas das vezes não percebe que as trevas vão tomando conta e vai sucumbindo àquilo que Deus exige de nós. Se somos servos, nós não somos celebridades. Portanto, precisamos ter o cuidado, como adorador, de entregar a Deus tudo que temos. 3.2, trataremos sobre um tema que é lutar as guerras de Deus. É necessário, como autênticos irmãos e irmãs, que lutemos a guerra de Deus. Veja, vamos avaliar por Davi. Os irmãos mais velhos de Davi lutavam as guerras de Saul. É o que diz em 1 Samuel 17:13, como referência, você leia com calma. Mas Deus queria, de verdade, um rei que lutasse as suas guerras. Saul já havia prevaricado contra o Senhor e estava lutando por aquilo que ele acreditava ser certo e abandonando aquilo que Deus exigia como uma liderança ou como alguém que desempenhasse um papel de linha de frente. Um discípulo autêntico e verdadeiro de Cristo não vai fazendo as coisas segundo a sua própria mercê, as suas vontades, como fez Saul em diversos momentos. Se você abrir em 1 Samuel capítulo 15, você vai observar uma série de catástrofes das atitudes que este homem tomava. Diótrefes também, ele errou nisso. De certa forma, avaliando, ele foi agindo por sua própria vontade, agindo em causas próprias, não se atentando para aquilo que Deus queria. Isso é uma tremenda tragédia anunciada
para aqueles que desejam desempenhar o fator de servir a Deus. Nós devemos servi-lo com maestria e excelência, sem deixarmos que as coisas e circunstâncias terrenas possam sucumbir em nós à característica de um bom e valente e honesto e correto servo de Deus. O 3.3 abordaremos que um autêntico servo de Deus também obedece a Ele. Obedecer a Deus é um dos princípios. Samuel, ele obedeceu a Deus quando foi chamado para ir para a casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. A respeito da obediência e qualidade indispensável, nós podemos citar que um discípulo deve se basear por aquilo que Samuel deteve. Quem obedece cumpre a missão como fez Jesus, mesmo diante do sofrimento, da morte, da cruz. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, prova também a imutável bondade de ser honrado. A Bíblia diz que ele deu um nome acima de todos os nomes. Jesus foi obediente a Deus, o Pai, e por isso alcançamos a salvação. Por isso que a obediência é melhor que o sacrifício. Nós precisamos compreender que obedecer é um critério sine qua non, né? Sem comparação. Não há como a gente poder classificar a questão e colocá-la como critério dispensável. Obediência é um critério indispensável de todo bom cristão. Eu ensinei que existem condutas e comportamentos próprios daqueles que são chamados por Deus. Um verdadeiro, autêntico discípulo de Cristo deve entender o seu chamado como escolhas de Deus. Assim, vamos ficar sujeitos aos critérios que o Senhor determina, entre os quais a adoração e a obediência são fatores indispensáveis. Chegamos ao fim de mais uma poderosa lição. Eu quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco. Portanto, aprendemos neste conjunto desta lição que Deus escolheu as coisas loucas, que não são para confundir as que são. Pela ótica humana, Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou até os seus irmãos melhores que Davi. Era aparentemente mais fortes, mais preparados, mais hábeis. Mas Deus, pelo seu poder, pela sua graça e misericórdia, escolheu e abençoou para ser rei a Davi e ungiu ele com óleo precioso para liderar o seu povo. Nós vamos orar neste momento e vamos interceder por todos os que nos ouvem e orarmos pela escola bíblica no Brasil e no mundo e por todos aqueles que são abençoados fruto desse ensino. Vamos então orarmos a Deus. Pastor William Barros, por favor, dirigindo a Deus em oração. Oremos, meus irmãos, e que possamos de verdade honrar a Deus e servi-lo em espírito e em verdade. Senhor, te adoramos nessa aula, pedimos a tua bênção. Sê conosco, Senhor, que possamos, ó Deus, neste momento aplicar em nossa vida, em nossa prática cristã, tudo que aprendemos hoje e que esta aula possa, Senhor, mudar corações. É o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nos vemos na próxima lição, que será a lição de número 7. Falaremos sobre o verdadeiro discípulo conhece e reconhece que a sua segurança vem de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe. Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, sempre edificando a casa de Deus.